Dai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga comigo: Maria, visita minha casa. Maria, visita minha casa. Mais uma vez. Maria, visita minha casa. Quero convidar com esse encontro mariano a você receber essa visita. Eu preciso, eu quero, eu desejo a visita da Virgem Maria. Mas o que é que a visita de Nossa Senhora pode fazer em nossas vidas? Então separei durante esse dia uma palavra na vida de pessoas que foram visitadas por Nossa Senhora, que a gente tem conhecimento o que foi que aconteceu. Então, se você tem Bíblia, pegue Lucas capítulo 1, versículo 36. Lucas 1, 36. Quero pedir que o que aconteceu na vida dessas pessoas possa acontecer na nossa também. Diga mais uma vez: Maria, visita a minha casa. Lucas 1, 36. Quem está falando ainda é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora e faz uma revelação para ela. Revela uma graça que alguém recebeu. Revela uma graça que a sua prima, chamada Isabel, recebeu. Eu leio, você repete, já que tem alguns que estão hoje sem Bíblia. Leiam bem forte comigo, dizendo: também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Olha para cá um pouquinho. O anjo Gabriel revela a Nossa Senhora uma graça que a família dela recebeu. Eu desejo a mesma coisa, que a sua família receba as graças que vêm do alto. Você diz amém mesmo? Repara que o anjo Gabriel revelou a Nossa Senhora que a família dela, uma parenta que ela tinha recebido uma grande graça. Uma graça muito alta, porque ela era estéril, não podia ter filhos, e na velhice mesmo, engravidou. E o anjo Gabriel ainda diz para a Virgem Maria: porque a Deus nenhuma coisa é impossível. De cara, eu já digo a você: não perca a esperança daquela graça, chegar na tua casa. Não perca, não. Porque a Deus, não perca a esperança. Nunca perca a esperança. Nunca perca. De cara, a visita do anjo a Nossa Senhora trouxe uma revelação. Disse: olha, tua parenta, aquela já velhinha, Isabel, está grávida de 6 meses. Puxa. Aquela graça chegou. Atrasada? Não. Avisa teu irmão, Deus nunca se atrasa. Diga: é que teu relógio está adiantado. Diga bem forte: é que teu relógio está adiantado e Deus não tem relógio. Mas não está. Deus nunca. Olha, isso é até uma coisa grave. A gente dizer que Deus se atrasou. Não. Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasou. Deus jamais se atrasaria. Há um propósito, sempre há um propósito para as demoras de Deus. Eclesiastes capítulo 2 tem uma frase que é assim, repita comigo: sofre as demoras de Deus. É verdade, Deus demora, mas no meu relógio, não no dele, tá? É que eu é que estou nesse mundo, eu é que estou aqui. Tanto que dizem que um sacerdote estava pedindo tanto uma graça a Deus, ele demorando, fez. Aí tem um deles que ele se zangou, entrou na capela e fez: olha, senhor, o senhor não tem relógio não, mas eu tenho.
O senhor não tem calendário não, mas eu tenho aqui. Como é que fica esse negócio? Calma. 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 Repare que revelação forte. Tua parenta Isabel recebeu uma grande graça. Ela está grávida, já velhinha. Quando ninguém mais esperava, nem ela. E nem podia mais, foi um milagre. Nasceu João Batista. Isabel é a mãe de João Batista. E que filho ela teve, hein? Diga comigo, quando Deus demora, é porque Ele está caprichando. Avisa quem está do lado, quem sabe o console o coração dele. Quando Deus demora, é porque Ele está caprichando, está fazendo a coisa é grande, a coisa é bem feita. A coisa é algo indescritível. Algo que não dá para descrever, é algo grandioso a demora de Deus. Quem aqui está esperando uma graça há muito tempo? Levante. Há muito tempo, muito tempo. Imagine. Hoje meu irmão conseguiu uma graça, né? Esperou há quanto tempo? Tantos anos. Mas saiba, quando Deus demora, é porque está preparando uma grande graça. Deus é bom. Deus jamais atrasaria, se isso não fosse necessário. Deus nunca atrasaria, como não se atrasa, estou falando isso no nosso relógio. Deus nunca demoraria, se não fosse necessário. Tenho pregado aqui a vocês uma grande graça. Repita comigo, se é necessidade, eu já ganhei. Repita bem alto essa palavra. Disse Jesus que o Pai sabe tudo que é necessidade da gente. Ele sabe até quantos cabelos tem em nossa cabeça e não cai nenhum sem a permissão dele. Foi Jesus quem disse, não sou eu que estou falando. Então o Pai sabe o que é necessidade para a gente. E se é necessidade, eu já ganhei. Deus nunca negaria uma necessidade aos seus filhos. Nunca negaria uma necessidade. O que é necessidade mesmo, Deus nunca vai negar. Repare quanta coisa bonita a gente já recebeu agora de manhã. Abra seu coração. O que é que diz o versículo adiante? No versículo 39, olha o que é que diz. Eu leio, você repete, diga: naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Levante a mão e diga: Shalom. Diga: Shalom, Isabel. A saudação era essa, né? Shalom, Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seio dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha para cá um pouquinho. Maria foi visitar Isabel, porque ela precisava. Você precisa também? Porque ela estava num momento maravilhoso, mas difícil. Ela tinha recebido uma graça, mas quem disse a você que a graça que a gente recebe não exige da gente? Diga comigo: a graça de Deus sempre exige da gente. Às vezes também outros enganos nossos. Achamos que a graça de Deus vai fazer a parte que é nossa. Não, a graça de Deus vem com a parte de Deus. A nossa vai ter que ser realizada. A graça de Deus vem com a força para que eu realize a minha parte. Mas existe a minha parte. A graça de Deus foi grande, um milagre, uma gravidez na velhice. É uma graça grande ou não é?
Porque você sabe quem era tido como estéril, a mulher que não podia ter filhos, era tida como uma pessoa amaldiçoada. Uma pessoa que não foi visitada por Deus, uma pessoa que alguma coisa tinha acontecido ou com ela ou com a família, para que uma mulher não tivesse a graça de ter filho. Era ignorância daquele tempo. Era uma ignorância muito grande. Era uma grave ignorância, mas era a realidade. Ainda mais uma mulher religiosa, uma mulher, sabe, de Deus. Estilo assim, olha para cá, vixe, fulana anda tanto na igreja, mas a vida dela é tão atribulada. Eu tenho a impressão que ou a família dela tem muito pecado, ou é ela, a gente não sabe, né? Vai tanto para a igreja, vai tanto para rezar e parece que... Mais ou menos por aí. E Deus visita Isabel na sua velhice. E dá a ela um filho. Claro, esse filho era o último dos profetas. Repare como Deus é sábio. Esse filho era o último dos profetas. E era aquele que ia anunciar finalmente a vinda de Jesus. É que a gente não entende. Só Deus sabe também das coisas. A gente não sabe. Tinha que ser naquele tempo, porque João Batista seria o precursor, seria aquele que viria anunciar o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Era aquele que vinha, ele tinha uma missão que era para aquele tempo. Só que só Deus sabe os tempos. E por isso ela vai ficar grávida já velhinha, porque era aquela hora. A hora era aquela. Olha para quem está do lado, era aquela hora mesmo. Eu sei que para a gente é sempre difícil, porque não foi antes, né? Ou porque, mas irmão, são mistérios que só a Deus pertencem. E mais ainda, coloca a gente na dependência desse Deus. Na dependência desse Deus. E é uma coisa muito linda. Maria visita Isabel, por quê? Porque Isabel vai precisar de ajuda. Não que ela não pudesse, mas uma ajuda qualificada. Ela recebeu uma grande graça. E quem é que entende de graça? Quem já recebeu uma? Quem já foi abençoado aqui com a graça de Deus? Então você poderia visitar Isabel tranquilamente, não podia? E chega lá, Isabel, eu sei o que é que você está passando, porque eu também recebi uma graça. Eu entendo você, Isabel. Eu sei o que é que você está passando. Eu também recebi uma graça. Vem cá, Luciana. Luciana sabe o que é justamente essa graça. Quer subir por lá? Tudo bem. Que eu estou falando. Ela sabe exatamente o que é essa graça que eu estou falando. E que a Bíblia hoje nos traz. Luciana, quantos anos de casada? 18. Quantos anos sem bebê em casa? 17. Ela adotou uma criança. 17 anos sem poder gerar filhos. Casada. Tentou? Então. Graças. Não, porque também tem o seguinte, a gente pede um milagre a Deus, mas não faz a parte da gente, né? Alguém vem, Hamilton, reza para que eu possa ficar grávida. Aí, às vezes eu pergunto, está tentando? Porque por obra e graça do Espírito Santo já foi Nossa Senhora. Tá certo? Precisa tentar. Ficar de cabeça para baixo. Os médicos orientam direitinho. E aí vai. Mas, Luciana, conta pra gente. Como é que foi aquele milagre? Uma adoração, né, minha filha pegou, eu disse, filha, olha Jesus, peça a ele, o que você quiser, peça. Ela se ajoelhou, fechou o olhinho e rezou. Quando terminou a adoração, aí eu disse, filha, você pediu o que a Papai do Céu? Geralmente, ela sempre fazia isso e eu nunca perguntava, mas sentia necessidade. Perguntei, ela disse, um irmãozinho.
ela adotou uma criança que já tinha 5 anos, faltou essa parte, né? Ela não teve filho, como não podia mesmo engravidar, eles adotaram uma criança. E ela, quando tinha 5 anos, estava aqui numa adoração, e o que aconteceu foi isso. E aí, depois de 2 meses, eu estava grávida. Para a honra e glória do nome de Jesus. Agora, Luciana engravidou de novo, mas não foi possível. A médica disse para mim, olha, você vai ter esse bebê, mas você não vai engravidar mais. Um raio não vai cair na sua cabeça pela 2ª vez. E aí caiu. Aplaude Deus. Obrigado, minha filha. Obrigado mesmo. Aplauda mais forte. Porque a Deus... Eu chamei ela aqui para dar esse testemunho lindo, que hoje o bebê está muito lindo, já está conosco aqui e tudo mais, de vez em quando ela traz, já pôde até deixar em casa, né? Coisa boa. Você está se recuperando da outra cirurgia. Mas que coisa maravilhosa. Quando Maria visita Isabel, Isabel tem necessidades, e se for necessidade, não ouvi, se for necessidade, temos um Deus tão maravilhoso. Vontade não, vamos ser claro, Deus não vive realizando nossas vontades. Tanto quando Filipe disse, Pai, Senhor, ensina-nos a orar, no meio do Pai Nosso está, seja feita. Vamos ser claros, não vamos fazer uma pregação ruim. Infelizmente tem gente por aí pregando que Deus atende às vontades. Gente, isso não é verdade. E decepcionando um monte de gente, quebrando no meio a fé das pessoas, desiludindo as pessoas. Deus não atende vontades assim. Deus, agora tem o seguinte, repita comigo, vontade não, mas necessidade não escapa uma. Se for necessidade, eu já ganhei. E não depende de mérito, é graça, não depende de merecimento, porque nenhum pai aqui, quem é pai e mãe, levante a mão, pai ou mãe, olha, por favor, vamos ser verdadeiros, se seu filho precisar, ou sua filha precisar muito de uma coisa, é uma necessidade dele, ele não se comportou bem, mas você sabe que é uma coisa que ele precisa, você nega? E por que a gente acha que Deus faz isso? Por que a gente acha que Deus faz isso? Por que a gente tem a coragem, ou a ousadia, ou a petulância de dizer à pessoa, você não recebeu ainda porque não mereceu? Que conversa! Que conversa! Isso é blasfêmia! Isso é blasfêmia! Esse não é o Deus de Jesus Cristo, não é o nosso Deus. Um Deus que, sabendo que um dos seus filhos tem uma necessidade, que é uma coisa necessária, ele vai dizer, não vou dar não, que você não merece. Você acha mesmo que Deus faz isso? A gente não faz, e Deus faz, é? Então, por favor, cancele isso, é graça. Não é por merecimento, é por graça, irmão. Deus vai olhar o que eu e você precisamos, e Ele não vai deixar de nos dar aquilo, nem que a gente não mereça. Se é necessidade, se você entendeu, aplaude esse Deus maravilhoso, bem forte. Se você entendeu mesmo, aplauda bem forte, que coisa boa. Mas aplauda assim, ó, respirando assim, ó. Diga, que coisa boa. Agora olha para cá, por favor, porque isso também quebra uma outra realidade que alguns de nós ainda têm. E às vezes todos nós, em certo momento, achamos. Começamos a achar que recebemos aquela graça porque merecemos. Olha para quem está do lado e diga, coitado. Sabe? Não, porque eu rezei muito, não sei o que. Ele disse, meu Deus do céu.
Tem hora até que a gente pensa que com a nossa oração a gente vai dobrar Deus. Minha filha, meu irmão, minha irmã. Não, esses dias eu vi na internet uma frase blasfema, uma frase assim equivocada, digamos assim, muito ruim. Diz assim, vamos orar, mais ou menos assim, vamos orar, porque a nossa oração dobra Deus. Espera aí. Não, eu completava dizendo assim, nossa oração abre o coração de Deus. Eu digo, desde quando o coração de Deus está fechado? Você acha que Deus fecha o coração? Olha para quem está do lado, quem fecha é a gente, menino. Deus não. Deus fechar o coração? Deus só atender uma necessidade se a pessoa merecer. Deus... Não, vamos mudar esse conceito, isso não pode, gente. E alguns de nós achar que recebeu porque mereceu. Aquele testemunho feio que foi partilhado uma vez já aqui, testemunho ruim, um acidente grave na cidade e muitos jovens morreram. No dia da reunião na igreja, estava lá o responsável pela igreja, o responsável pela noite de oração também estava. E o filho dele tinha morrido no acidente. Aí uma senhora pegou o microfone e disse, quero agradecer a Deus, porque esse acidente que tanto levou tantos jovens, o meu sobreviveu. É assim que Deus responde aos que oram, aos que são fiéis a Ele, aqueles que têm o coração voltado para Ele. Aí estava lá aquela criatura, eu me imaginei eu no lugar dele, como responsável pela comunidade, eu ouvindo um testemunho desse, que Deus me livre, um filho meu também se foi, aí estou eu lá sentado, né, a lágrima correndo, e disse, Jesus, pelo jeito, eu não tenho rezado, eu não tenho meu coração voltado para o Senhor, eu não tenho confiado em Ti, né, Senhor, por isso que o meu foi, né. Tem alguns testemunhos muito ruins, viu? Tem alguns testemunhos muito ruins. Como se Luciana viesse aqui e disse, pessoal, quero dizer a vocês que eu mereci a graça que tenho. Eu mereci. Comecei a vir para Boa Nova, rezar e... Diga comigo para ela, diga, coitada. Coitada. Não entendeu foi nada na vida, meu Deus. A graça evita a gente de estar contando vantagem, porque é de graça. E a visita da Virgem Maria também é de graça. Triste de quem se vangloriar da graça de Deus. Que coisa mais feia. Triste também de quem achar que Deus só dá a graça a gente se a gente merecer. Também não é assim. Deus trabalha conosco amorosamente. Por isso, olha para cá. Se você está longe de Deus, volte hoje. Volte hoje para Deus. Ele não está olhando o que você fez, nem o que você achou que era certo, não. Comece hoje de novo. E Deus pode dar a graça que você precisa hoje a você. Independente do que você fez até hoje. Porque se for necessidade, a gente já ganhou. Temos um Deus maravilhoso. Eu sou pai de 3 filhos e tenho a alegria de dizer, eu não vou negar ao meu filho, nem minhas filhas, uma coisa que eu percebo que é necessidade deles, só porque eu não gostei de alguma coisa que eles fizeram. Me desculpe. Eu não vou conseguir deixar de dar. Meu filho desobedeceu, digamos assim. Eu disse a ele para não sair, ele saiu. E aconteceu um acidente. O que é que você acha? Eu devo ir socorrer? Devo ou não? Mas ele me desobedeceu. Eu devo socorrer? Mas eu disse a ele que não fosse. Ele teimou comigo, gente.
socorrer ele? Ele me enfrentou. Eu devo ir socorrer ele? Quem acha que eu devo, levante a mão. É verdade? Irmãos, olha para cá e se alegre com isso, vibre de alegria. Assim é o nosso Deus, muito melhor do que eu. Muito, muito, muito. Muito, gente, muito melhor do que eu. Então não limite essa graça, não limite a graça de Deus. Agora aceite. Aceite que Deus entre no seu coração, lhe visite e lhe ajude. Mesmo que você tenha enfrentado, desobedecido, confrontado, até gritado, blasfemado, falou besteira, teimou, desobedeceu, foi, arrasou, brigou, gritou, foi, eu fiz tudo isso, mas eu estou precisando agora. É necessidade? Eu acho que eu cheguei na comparação certa, não cheguei? Então diga obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu nunca mais vou duvidar do teu amor. Mesmo na lama, mesmo em pecado, eu vou acreditar que o Senhor me ajuda. Aplauda mais uma vez esse Deus maravilhoso. Agora repare o que aconteceu. Quando Maria chegou, ela saudou Isabel. E a criança que estava dentro dela estremeceu. E ela ficou cheia do Espírito Santo. Aceite a visita de Nossa Senhora. Não é por ela mesmo simplesmente. É que ela é portadora. Ela é portadora da graça. Maria não é deusa. Nós não a adoramos. É um grande engano, equívoco, para não dizer às vezes algumas calúnias ou difamações, ou mesmo mentiras deslavadas às vezes, com intenção de puxar você para outro lugar. Quando alguém diz que nós adoramos a Virgem Maria. Não, nós não fazemos isso. Mas nós acreditamos que a Virgem Maria, ela é portadora de uma grande graça. Seja saudado por Nossa Senhora. E tudo que está dentro de você chega e estremeça. Eu quero pedir que em nome de Jesus você estremeça por dentro de alegria. E você fique cheio do Espírito Santo. Foi assim que aconteceu com Isabel. Uma grande graça. Daquela que era tido como uma amaldiçoada, estéril, não teve filho, e Deus só esperando a hora certa. Tem muita gente que pensa que você não é abençoado. Você é abençoada. E digo mais, ainda que você tenha todo o pecado, se é necessidade, o Deus da graça vai lhe conceder. Porque Ele não trabalha com méritos, não trabalha com merecimentos. Ele é Pai. Vocês gritaram para mim, você é Pai. É, essa é a grande revelação. Deus é Pai. E olha que vocês falaram Pai. Vocês podiam falar assim, Deus é Mãe. É verdade. Agora vocês imaginem na mesma cena, o que é que Mônica faria se soubesse um negócio desse? O que é que minha esposa faria se soubesse que o filho, mesmo aprontando, foi acidentado? O que é que mãe faz? A mãe perguntaria se pode ir ou não? Eu nunca vi uma mãe perguntar assim, marido, nosso filho se acidentou, posso ir ver? Você perguntaria? O que é que vocês acham? Ele me desobedeceu, eu vou ajudar ele ou não? Você acha que uma mãe perguntaria isso? O que é que você faria? O que é que Nise faria, Horácio? Passava por cima de tudo, né? Não tem nem como, né? Essa é a graça. Deus é mãe. Maria é a face materna de Deus. Por isso que ela vai às pressas visitar a sua prima. Ela vai às pressas ver a sua prima. Ela vai visitar Isabel. Ela vai fazer uma visita a ela. E ela vai. E não foi uma visita qualquer não. Ficou 3 meses. Tem visita que a gente bota a vassoura atrás da porta. Mas tem outra que a gente fica com a vassoura na porta. Se você sair, eu lhe bato. Não, você vai ficar na minha casa. Eu tenho que ir. Não, não vai não. Eu preciso de você aqui ainda.
Maria visitou Isabel e comunicou primeiro o quê? Uma graça de um interior que estremece. Diga comigo que meu interior estremeça. Estremeça de alegria. Quem está sentindo uma grande alegria nesse momento? Quem se alegrou com essas palavras que Deus disse? Verdade mesmo. Eu queria que você deixasse essa alegria sair, deixa. Deixa ela sair em palmas, em grito agora. Deixa sair essa alegria, deixa, vá. Mas deixe sair, deixe sair. Expresse sua alegria com a presença de Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia. Eu quero ver mais alegria na tua alma, expresse essa alegria. Mostre os dentes contentes, se alegre, vai. Agora levanta a tua mão direita para o alto e diga: vem Espírito Santo, encha meu coração pela presença da Virgem Maria. Vem Espírito Santo, me comunique essa graça, me dê a bênção, a revelação, enche-me com teu Espírito. Vem Espírito Santo, encha-me de amor. Vem Espírito Santo. Olha para cá que coisa linda. Diz a Bíblia que quando Maria chegou, saudou Isabel, a criança estremeceu dentro dela, uma alegria, e ela ficou cheia do Espírito Santo. Mas aconteceu mais coisa. Ela exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Olha para cá um pouquinho. Quem foi que revelou a Isabel essa graça? Foi o Espírito Santo. Irmão, então diga comigo: a visita de Maria me faz estremecer de alegria, me enche do Espírito Santo e me traz as revelações de Deus. Me traz as revelações de Deus. Olha que coisa linda, olha para cá. Maria recebe uma revelação, Isabel recebe uma revelação. Primeiro recebe a revelação de que ela é a mãe do meu Senhor. Olha que coisa linda. Olha que revelação. Ela é a mãe do meu Senhor. A visita de Maria revela quem é ela. O Espírito Santo comunicado revela quem é Maria. É a mãe do meu Senhor. Aquele pequeno feto na barriga da Virgem Maria. Agora eu queria que você prestasse bem atenção. Aquele pequeno feto na barriga da Virgem Maria já é o Senhor. Ele já é o Senhor de Isabel. Para nós que defendemos o valor da vida, e que dor no coração de uma mãe quando as crianças não vingam, né, Luciana? Para nós que valorizamos a vida de um pequeno feto já é vida. Olha o que é que Isabel diz. Maria está recém-engravidada e ela diz: de onde me vem a honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Aquele pequeno feto, aquele pequeno óvulo, porque foi alguns dias depois, gente, não tem... Aquele pequeno óvulo já é tratado por Isabel como Senhor, é meu Senhor. Esse pequeno óvulo fecundado já é uma vida, já é Senhor, é meu Deus já aqui, significando que a vida deve ser valorizada e até levantada e até erguida e dignificada desde o ato da concepção, de quando o espermatozoide se junta com o óvulo e ali imagina aqueles milhões de espermatozoides correndo e aquele bendito óvulo fecundado lá esperando. Daqui a pouco, daqueles milhões, geralmente só um entra, aí de repente tum, aí o óvulo
se fecha, os outros batem e volta, batem e volta, batem e volta. E o de dentro faz: ei, fui eu, ganhei. Desde aquele momento lindo, ali já é uma vida. Já é uma vida. E deve ser, repita comigo, valorizada, honrada, dignificada, amada, querida, cuidada, zelada, amparada, acariciada. Esse é o mistério da vida. Mas olha para cá vocês, que eu preciso dar uma palavra de alento para alguns que não sabiam disso. Eu acolhi e acolho muitas pessoas que não sabiam disso. E porque não sabiam disso, acabaram cometendo o aborto. Achei lindo. Achei lindo. Cadê minha irmã Socorro? Socorro, onde está você? Socorro. De Maceió, cadê? Socorro, vem cá. Socorro não, perdão, Nilza. Vem cá. Vem cá, doutora. Eu achei lindo aquilo que você falou e é pertinente. Só quero essa frase porque é muito pertinente. Ela é médica, professora universitária. O pai dela é ginecologista, obstetra. E ela também seguiu o mesmo caminho e o passo do pai que ela tanto admira. Ela chega e enche os olhos de lágrimas quando fala do pai. É bonito ou não é quando um pai deixa uma marca num filho tão bonita? Não é bonito isso? Diz a Bíblia que o pai morre e é como se não morresse, porque deixa depois de si alguém que vai honrar sua casa. É bonito demais. Minha irmã, foi que seu pai, quando você passou no vestibular, lá no Rio de Janeiro, né? Passou no vestibular para medicina. Foi que seu pai, muito feliz, lhe chamou no canto e disse: Só dizendo, foi aqui em Maceió. Eu sou de Alagoas, agora eu terminei, fiz minha pós-graduação no Rio. Mas eu cheguei na euforia do vestibular, toda a família, né, feliz. Aí meu pai disse: eu preciso ter uma conversa com você. E me sentou, a gente saiu assim para o quarto e ele disse: prometa a mim, para eu ficar tão feliz quanto os outros, que você nunca vai praticar um aborto, que você nunca vai fazer um aborto em ninguém, como eu, com vários anos de profissão, e que me neguei, numa época em que não tinha carro, eu não sabia até então isso, numa época em que eu não tinha nenhum carro, e eu receberia um carro de presente, com vocês pequenos precisando de um carro, e eu me neguei a fazer o aborto de uma pessoa que tinha condições financeiras muito grandes. Então me prometa duas coisas. A primeira é essa, de que você nunca vai fazer um aborto. E a segunda é que toda vez que você tiver dúvida com um paciente seu, você coloque naquele paciente seu pai, sua mãe, seus irmãos, e aí você vai saber como decidir e o que é melhor para ele. Foi isso que ele me deixou dizer. Obrigado, minha irmã. Que coisa linda, aplauda a Deus. Obrigada, pode aplaudir, coisa maravilhosa. E graças a Deus ela está aqui até hoje, fiel a esse propósito. É professora universitária, trabalha ainda em muitos lugares, muito capaz, mas seguindo esse propósito do Pai. Maria visita Isabel. E que coisa linda! Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, de onde me vem a honra de vir a mim a mãe do meu Senhor. Eu só me lembro daquela mulher que Jesus estava pregando, a mulher não aguentou. Ela ficou tão tocada com a pregação de Jesus, que se levanta e grita no meio da multidão. Está no Evangelho: bendito, bendito é o ventre que te gerou e os peitos que te amamentaram, menino. Foi, ela gritou.
Ela ficou tão encantada com a pregação de Jesus que pensou logo na mãe. Fez: que mãe abençoada para ter um menino desse. Bendito o ventre que te gerou e os peitos que te amamentaram. Aí Jesus dá uma melhorada ainda na declaração delas. Bendita antes aquela que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Minha mãe é mais do que simplesmente me dar de mamar. Minha mãe foi aquela que ouviu a palavra do Pai e botou em prática. Ele elogiou a mãe, levantou ela na mais alta dignidade. Ela é maravilhosa, não só porque me gerou, nem porque me deu de mamar, é porque ela soube ouvir a voz do Pai e dizer: eis-me aqui. Continuo não entendendo por que tantas resistências a Nossa Senhora. Eu continuo não entendendo. Como também não entendo as idolatrias, nem as adorações. Não, isso também não entendo, não. Eu nem entendo essas idolatrias, nem entendo também essa rejeição. Eu não entendo isso. Porque se alguém disser: Hamilton, venha para minha casa, agora não traga a tua mãe, não. Pergunta quem dela, diga: você vai? Ah, você eu quero, agora a sua mãe não. Ela não pode entrar, não, Edson? Não, eu prefiro que. Rapaz, me desculpa aí, mas não vai dar não para ir. Não tenho condições. Eu continuo sem entender algumas coisas. Então repita comigo: estremecer de alegria, ficar cheio do Espírito Santo, receber as revelações de Deus, ser convencido das verdades de Deus. Bota a mão assim na sua testa, assim, e diga: Senhor, me dá essa graça também, das revelações, de ser convencido das verdades do céu. Dá-me essa graça, Senhor. Ilumina a minha vida. Eu preciso das revelações. Agora, olha para cá um pouquinho, por gentileza, porque esse ponto eu ainda queria enfocar. Eu quero fazer hoje a oração com você. Eu vou pedir essas 3 graças. Que seu interior estremeça de alegria, fique cheio do Espírito Santo e que você receba as revelações de Deus. Porque, quando a gente é convencido das verdades de Deus, quando a gente se convence, quando o Espírito convence a gente das verdades do céu, não tem nada mais que derrube. Não tem nada mais. Eu duvido que Isabel, por um momento, duvidasse depois da revelação de que Maria realmente era a mãe de Jesus Cristo. Duvida. Porque foi revelação. Como disse Jesus a Pedro, quando ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, foi o Pai do céu. Você recebeu uma revelação. Você foi agora alvo de uma revelação espiritual. Quando a gente fala, e parece que a pessoa não escuta. Quando chega a revelação de Deus, a pessoa escuta. Eu quero que essa revelação venha sobre você hoje. Tudo bem? Você aceita? Então receba hoje as revelações que vêm de Deus. Aquilo que é Deus mesmo quem vai lhe convencer. Porque a gente pode até forçar o outro, a gente pode até obrigar o outro a fazer algumas coisas, mas é diferente quando é Deus quem realiza, quando é o Espírito Santo que traz essa revelação de perdoar, de amar, de servir, de ajudar, de se reconciliar, de voltar atrás, de largar o vício, de largar a cachaça, a droga. Olha, irmão, eu quero pedir ao Espírito Santo que pela visita de Nossa Senhora aqui nesse ambiente, nessa comunidade, na sua casa, na sua vida, você seja convencido pelo Espírito, receba as revelações que vêm do alto. Eu quero pedir assim que o Senhor lhe revele quem é Jesus, quem é Nossa Senhora. E também revele aquilo que você precisa. Se for o Espírito Santo, vai dar certo. Porque, olha para cá um pouquinho. Tem hora que cansa a gente de falar até com os filhos, com todo mundo, não é verdade? Então você vai pedir a Deus também
que pela visita de Nossa Senhora na sua casa, aquelas pessoas da sua família também recebam a revelação. E aqui eu digo para alguns de nós, não é mais questão de repetir. Avisa quem está do lado, diga, ele já sabe. Mas diga mesmo, diga, ele já ouviu demais. É uma questão de revelação, sabe? É aquela coisa. Quem aqui já passou pela experiência de chamar o filho ou a filha para conversar? Mas você nem começou, ela fala, já sei, mãe, já sei. Levanta a mão quem já passou por essa, já passou? Não, já sei. Não, mas de novo, eu já sei, mãe. Aí é que a gente fica mais chateado, se você já sabe. Não é verdade? Mas, sabe o que é? É que... Olhe para quem está do lado, diga, só a graça. Diga, só uma revelação. É coisa que não dá para entender. Você repete ao menino, e você não vai querer falar, eu já sei. Aí você fica assim, mas se ele já sabe, eu vou fazer o que mais? Aí só a graça agora. Só uma revelação. Aprendemos com a visita de Nossa Senhora a Isabel, que o que Isabel recebe é uma graça. E aí, quando é graça, ninguém tira. Às vezes, como é que diz assim? Parece até que eu falei, entrou por aqui. Às vezes nem entrou. É como aquela mãe dando uma bronca no filho, mas deu. Aí daqui a pouco ele olha para ela e faz, tira o negócio dele e faz, hã? Você não estava me ouvindo não, foi? Hã? O que foi, né? Ele estava com... Sabe, tem hora que nem entra, filho. Só a graça. Finalizando para a gente rezar. De onde me vem essa honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Pois assim que tua voz chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que crestes, Maria, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Olha aqui, ó. Isabel foi uma revelação tão forte que até ela foi canal de Deus, profetiza para a Virgem Maria. Olha que graça. Houve uma graça tão especial no coração de Isabel. A visita de Nossa Senhora trouxe para ela uma graça tão grande que até profetiza ela se torna para a Virgem Maria. Muitos receberam essa graça pelo Espírito Santo. Fica de pé um minutinho, quero rezar com você para finalizar. Essa é a primeira parte. Faremos a segunda. Agora eu queria que você pudesse dar a mão ao teu irmão. Juntem no meio o mais que possam. Ninguém fique sozinho, ninguém fique isolado. Porque essa graça vem através de uma visita. Essa é uma grande graça. Segurando a mão no teu irmão, olhe para cá um minutinho, porque eu tenho que comunicar uma coisa importante. Em verdade, a Virgem Maria procura Isabel, sim, para servir, para ajudar, para poder estar com ela, para ver o milagre que Deus fez, para comunicar o Espírito Santo, para levar alegria, a sua saudação, para poder ser canal de Deus para ela. Mas a Virgem Maria também busca Isabel, porque naquele momento ela estava numa hora também muito difícil. Eu queria só esse último ensinamento. A Virgem Maria estava numa hora muito difícil, gente. Muito abençoada, como disse, mas muito difícil. Porque muita gente confunde, né? E tem gente por aí pregando esse absurdo. Como que se a bênção livrasse a gente das dores, do sofrimento e da luta. Não livra, viu, gente? Não livra. A Virgem Maria está abençoada com a maior graça que alguém pode receber. O próprio Jesus gerado no coração dela. Mas olhe, a Virgem Maria também está com um problema. Ela é noiva e está grávida de alguém que não é o noivo. Ela tem que encontrar um jeito de contar isso para a mãe e para o pai.
Ela pode ser apedrejada, ela pode passar uma dificuldade muito grande, ela pode ser morta. E mais ainda, a Virgem Maria não tem com quem conversar. Alguém que possa verdadeiramente entender o que ela está passando. Quem é essa pessoa? Isabel. Irmão, se a gente aprender a visitar as pessoas que precisam, muitas de nossas necessidades serão saradas. Maria vai, mesmo com toda a sua problemática de vida, ela visita. Por isso Deus vai abençoando ela também. Ela recebe a revelação, ela tranquiliza o coração. Ela ganha força, porque a visita a Isabel, ela ganha força. Imagine, ela vai sem saber com quem falar. Chegando lá, Isabel já sabe. Eita, ela me entende. Diga comigo, diga, ela me entende. Ela já sabe. Aí, possivelmente, Nossa Senhora também faz. Então, é tudo real, não estou sonhando, é isso mesmo. E aquela conversa deve ter sido linda. Deve ter sido uma conversa maravilhosa. Uma ajudando a outra. Quero pedir que Nossa Senhora entre na sua vida. Quero pedir que Nossa Senhora entre na sua vida. Primeiro que você, recebendo a visita da Virgem Maria, acolhendo ela como mãe do Senhor, seu interior estremeça de alegria. Você fique cheia do Espírito Santo e receba as revelações de Deus. Isso pode acontecer com você hoje. Não é merecimento, é graça. Há muitos anos atrás, Deus me deu a graça de compor uma música, que foi a música que quebrou mesmo a minha distância da Virgem Maria. Eu tinha lido muito sobre ela, mas eu não tinha carinho por ela. Eu não tinha essa admiração que hoje eu tenho. E Deus foi revelando a mim a pessoa de Maria. E eu fui me encantando com ela. E fui lendo a Escritura. E fui vendo que era por aí o caminho. Que a presença de Maria na minha vida me traria alegria interior. Eu ficaria cheio do Espírito Santo. E eu começaria a receber as revelações de Deus. Isso aconteceu na minha vida. E se aconteceu na minha vida, pode acontecer na sua também. Essa maneira de ler a Bíblia, esses ensinamentos que Deus me dá a graça de tirar das Escrituras, isso eu não tinha. Isso foi uma graça. Eu não tive a graça nem as oportunidades de fazer estudos bíblicos, nem de fazer teologia. Não fiz isso. Foi a revelação do alto. Eu me apaixonei pela palavra, fui lendo, fui entendendo. Eu sei o que é a graça que Isabel recebeu. Você vai entendendo a palavra. É uma coisa maravilhosa. E quando é o Senhor quem convence, é outra coisa. Peço a minha esposa que cante essa música que um dia mexeu com a minha estrutura. Eu disse a Jesus: Jesus, eu não tenho esse amor que o Senhor tem por sua mãe. Eu não tenho. Mas eu sei que é preciso ter, porque isso vai me ajudar a crescer. Se é de tua vontade mesmo, se é uma necessidade que eu tenho, me ensine a amar sua mãe. Me ensine a amar Maria. Peguei meu violão, fui deitar na rede da nossa casa, onde nós morávamos em Candeias. Deitei naquela rede, peguei o violão e dedilhei um acorde. E quando eu dedilhei um acorde, a música foi saindo. E eu fui cantando assim: Senhora, mãe da igreja, sei que tu desejas que teu filho seja
meu único Senhor, Senhora tão orante. Eu sou tão inconstante, me acolha nesse instante, me ajude a não cair. Teu colo, preciso dele para descansar. Me aqueça, esqueça que eu não sei te amar, que eu não sei te amar. Teu manto, possa ele agora me envolver. Quero aprender a obedecer, a ser o que Deus quer, ser o que Deus quer. Minha mãe, mãe de Deus, bendita entre as mulheres. Minha mãe, mãe de Deus, bendita entre as mulheres. Senhora obediente, mãe terna e paciente, preciso urgentemente do teu amor de mim. Senhora intercessora, mãe pura acolhedora, como uma professora, me ensine a seguir. Teu colo, preciso dele para descansar. Me aqueça, esqueça que eu não sei te amar, que eu não sei te amar. Teu manto, possa ele agora me envolver. Quero aprender a obedecer, a ser o que Deus quer, ser o que Deus quer. Minha mãe, mãe de Deus, bendita entre as mulheres. Minha mãe, mãe de Deus, bendita entre as mulheres. Permaneça de olhos fechados, querido irmão, irmã. Quero pedir alegria para o seu coração. Especialmente você que não tem conseguido ser uma pessoa alegre. Receba a alegria de Deus no seu coração. Uma alegria que não é humana. É uma alegria que vem de Deus. Não é a alegria de uma vida sem problemas. É a alegria de uma vida apesar dos problemas. A alegria de Deus. Quero pedir alegria. Aquela alegria que fez o seio de uma mulher já velhinha estremecer. Aquilo que fez a criança mexer por dentro. Essa alegria que eu peço para você. Especialmente para pessoas aqui que estão vivendo já um bom tempo de tristeza, de angústia, depressão, aniquilamento, prostração, medos. Receba a alegria que Nossa Senhora trouxe para você. Não é dela. Ela trouxe para você como mãe. É de Deus essa alegria. Receba essa alegria.
Você que contraiu o seu abdômen, você contraiu sua barriga porque você sentiu mesmo como um tremor por dentro. É que é uma libertação muito grande que você está recebendo. Uma libertação do pensamento de suicídio. Você foi libertado agora dessa ideia de morte, dessa ideia de suicídio. Dessa infelicidade que te acompanhou durante tanto tempo. Uma tristeza. Receba essa libertação e fique cheia do Espírito Santo. Fecha bem os seus olhos, inclina um pouco a sua cabeça, deixa a lágrima rolar. Com equilíbrio, com graça. Eu te peço, Senhor, a tua alegria, a tua graça nesse coração, no coração de cada um dos meus irmãos, pela presença bendita, pela visita maravilhosa da tua Mãe Maria, a esse ambiente, a esse espaço. Visita cada casa dos que escutam, Senhor, dos que ouvem agora de longe. Que uma alegria poderosa, aquela que vem de ti, aquela que faz uma criança estremecer de alegria, aconteça agora nos corações, nas almas que escutam a tua palavra. Ó Mãe querida, ó Mãe amada, comunique a alegria, comunique o shalom do Pai, a paz, a força, a bênção, a alegria. E eu te peço, Jesus, que todos nós fiquemos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Plenos de graça, plenos do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Enche os corações dos vossos fiéis e acendei em cada um de nós a luz, a força do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito. Tudo será criado, renovareis a face da terra, querido. Manda teu Espírito Santo sobre todos nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. E eu te peço, Senhor, que as tuas revelações agora aconteçam. Que cada um de nós que aqui veio escute a tua voz, a tua orientação, a tua palavra de cura, a tua palavra de libertação, a tua palavra de orientação, as tuas benditas e amadas ordens. Que a tua voz se faça ouvir por cada um de nós. Querido e amado Senhor, abençoai pelas mãos amorosas da tua Mãe Maria. Que possamos, deitados em seu colo, descansar, enrolados no seu manto, ser protegidos e guardados, aquecidos do frio deste mundo, libertados da presença do maligno. Que possamos aprender a te obedecer pelas mãos amorosas de Maria e a ser aquilo que tu queres. Consagra-te a Nossa Senhora. Consagra-te à Mãe de Deus e receba essas graças da alegria. Fica cheio do Espírito Santo e das revelações do alto. Que tua vida se abra em nome de Jesus e pela intercessão da Virgem Maria. Que a tua vida se abra e se renove. Que o mal se retire e que a bênção se estabeleça na sua vida, de jovem, de criança, de adulto, de idoso. E pela intercessão da Virgem Maria, você receba a graça que precisa. Receba a graça. Cante conosco o teu colo. Preciso dele para descansar. Preciso dele para descansar.
Me aqueça, esqueça que eu não sei te amar. Me aqueça, esqueça que eu não sei te amar. Eu não sei te amar. Que eu não sei te amar. Meu manto, possa ele agora me envolver. Possa ele agora me envolver. Quero aprender a obedecer. Quero aprender a obedecer. A ser o que Deus A quer. ser o que Deus quer. Ser o que Deus quer. Ser o que Deus quer. Mãe, Minha mãe. diga com amor, Mãe de Deus. Mãe de Deus. Bendita entre as mulheres. Bendita entre as mulheres. Olhando para a imagem, repita isso. Minha mãe, diga isso. Minha mãe. É o retrato, é a lembrança. Mãe de Deus. Diga, bendita entre as mulheres. Bendita entre as mulheres. Mais uma vez, teu colo. Levanta essas mãos e canta, vai. Teu colo. Preciso dele para descansar. Preciso dele para descansar. Me aqueça, esqueça que eu não sei te amar. Esqueça que eu não sei te amar. Que eu não sei te amar. Eu mando, possa ele agora. Possa ele agora me envolver. Quero aprender a obedecer. Quero aprender a obedecer. A ser o que Deus quer. 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 Minha mãe. Feche os olhos e diga, Mãe de Deus. bendita entre as mulheres. Bendita entre as mulheres. Repita isso mais uma vez. Minha mãe. Minha mãe. Mãe de Deus. Bendita entre as mulheres. Bendita entre as mulheres. Olha para cá um minutinho só, de mãos dadas ainda. Essa música, quando cantada, isso é atestado diante de tantos anos que eu canto ela. A primeira vez que ela foi cantada e que eu percebi que havia nela uma graça, talvez ela nem se lembre disso. Mas a Aline descambou num choro, ainda de criancinha pequena. Essa música, quando foi cantada, você, filha, chorava convulsivamente. Foi quando eu percebi que ela trazia uma graça. A graça de uma reconciliação entre mãe e filha, entre mãe e filho. Desse dia em diante, cada vez que essa música foi cantada, alguém na assembleia revê a maneira como se relaciona com sua mãe. A mãe da terra. Aqui presente, alguns de vocês foram libertados dessa dificuldade de relacionamento com sua mãe. Essa graça, ela é real. Ela não é fantasia, ela é real. E eu peço a você que tem alguma dificuldade de relação com sua mãe mesmo, vem aqui aos pés de Nossa Senhora, dessa imagem. Porque você precisa dessa graça. Ela é urgente na sua vida. Sem medo, peça licença e venha. Pode ficar até em pé mesmo, não precisa sentar. Mas isso precisa, não é uma graça que eu profetizei, é uma graça que começou a acontecer. Porque o relacionamento com mãe é um relacionamento sagrado. A Bíblia diz que é amaldiçoado por Deus quem irrita sua mãe. E essa é uma graça que eu peço que aconteça. Não sei como você vai conseguir reverter esse quadro, mas Deus vai lhe dar essa graça. E digo mais, alguns de vocês sofrem muito porque a mãe já faleceu. Acredite que nesse momento, onde quer que sua mãe esteja, Deus a visita pela sua postura e pela sua oração. E alguns aqui presentes, Deus está dizendo, você não pode mais tratar sua mãe daquele jeito. Isso não abençoa a sua vida. Cantem mais uma vez, cante. E vamos orar por essas pessoas, pedindo uma grande libertação.
Senhora, Mãe da Igreja, sei que tu desejas. É isso que ela quer. Que teu filho seja Meu único Senhor. meu único Senhor. Senhora tão orante, eu sou tão inconstante. O Senhor me coloca alguém que está doente. E a doença que você tem é porque foi toda uma luta com sua mãe o tempo todo. Você viveu em briga com ela o tempo inteiro. Teu colo, preciso dele para descansar. Eu vou dizer o que meu coração diz. Alguém aqui que foi para a igreja protestante porque lá não tinha essa presença de mãe. Que eu não sei te amar. A sua rejeição a Nossa Senhora não é a ela. É porque você não se deu bem com sua mãe muitos e muitos anos. Você não foi para a igreja evangélica por convicção, mas é porque lá você não tinha essa presença de mãe falando tão forte. Mas hoje é uma graça que você recebe. É uma graça. Ser o que Deus quer, minha mãe. E seja bem-vindo de volta à casa da mãe, que é a casa do Pai, e é a casa de Jesus. É a casa do Pai, é a casa da mãe. Isso, Carol, abraça teu filho. Essa é a imagem da mãe que abraça o filho. Muito abençoada a sua atitude, Carol. Ele precisa do seu amor. E a Nossa Senhora que hoje vai lhe conceder isso. É pela intercessão de Maria que essa mãe se reconcilia com esse filho. Se aqui presente tem alguém cuja mãe está aqui no ambiente, você precisa vir até ele. Ou até ela. Cante. Teu colo, Preciso dele para descansar. preciso dele para descansar. Me aqueça, esqueça. Pede perdão, mãe. Pede Eu não perdão. sei te amar. Perdoe também. Pede perdão. Eu não Perdoe, sei mãe. te amar. A gente erra. Todo mundo erra. Aceite, filho. Aceite. Quero aprender a obedecer, a ser o que Deus quer. Ser Abraça o que tua mãe, Deus filho, quer. Minha mãe de Deus, bendita entre as mulheres. Deus sabe como fazer isso acontecer. Deus sabe. Só aceite o que Deus está fazendo pelas mãos de Nossa Senhora. Agora eu queria pedir que as intercessoras, mães, as mães aqui presentes que são intercessoras, se possível, venha aqui rezar por um desses ou dessas que estão aqui. As mães, hoje só mãe intercessora, só mulheres. Há muitos filhos e filhas aqui precisando de um abraço de mãe. Eu queria que você colocasse ela em pé e abraçasse. Há muitas aqui presentes precisando de um abraço de mãe. Coloque em pé e fiquem abraçados. Mas abracem com carinho. É uma coisa linda, é uma libertação de vida, viu? Isso é uma libertação de vida. É uma libertação para a vida. A vida vai destampar, a vida vai destampar. E você, minha irmã, que vive dizendo que tua vida parece que está tudo travado, tudo tampado, saiba que você precisa reconciliar-se com sua mãe. Uma profunda reconciliação. Bendita entre as mulheres, bendita entre as mulheres. Veja quem está do seu lado se também não está precisando de um abraço. Às vezes não consegue nem chegar aqui, mas veja. Veja quem está do seu lado se não está precisando de um abraço também materno.
Seja a presença de Nossa Senhora na vida dessa pessoa. Seja a presença de Deus na vida dela, pela intercessão da Virgem Maria. Teu colo, um dia eu cantei assim: preciso dele para descansar. E pedi a ela: me aqueça, esqueça que eu não sei te amar, que eu não sei te amar. Meu canto, eu pedi a ela: possa ele agora me envolver. Eu quero aprender a obedecer, a ser o que Deus quer, ser o que Deus quer. Minha mãe de Deus, bendita entre as mulheres. Abrace mais pessoas à sua volta, abrace. Minha mãe, tem muita gente precisando desse abraço de Deus, pela intercessão da Virgem Maria. Bendito. Beija teu filho, mãe, beija tua filha, mãe. Beija como você nunca beijou, abrace como você nunca abraçou. Ele precisa desse carinho de mãe. É uma graça de libertação que todos devemos agradecer, porque foi uma graça de grande libertação, pela presença bendita da Virgem Maria. Vamos aplaudir Nossa Senhora com alegria. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Levante os braços, meu colo, preciso dele para descansar, diga. Me aqueça, esqueça que eu não sei te amar. Eu não sei te amar, eu não sei te amar. Bem alto os braços, teu canto, faça comigo assim, peça Deus, diga. Possa ele agora me envolver. Levante a mão e diga: quero aprender a obedecer. Quero aprender a obedecer, A ser o que Deus quer. Ser o que Deus quer. Ser o que Deus quer. Então diga: minha mãe. Minha mãe. Mãe de Deus. Mãe de Deus. Bendita entre as mulheres. Bendita entre as mulheres. Minha mãe. Diga isso de boca cheia, vai. Minha mãe. Mãe de Deus, mãe do meu Senhor. Mãe de Jesus Cristo. Bendita entre as mulheres. Bendita entre as mulheres. E quem acredita aplaude e grita de alegria. Aplauda, quem acredita aplaude e grita. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva o Espírito Santo! Viva a Santa Igreja Católica! Viva Nossa Senhora! Viva a Mãe de cada um de nós! Viva a nossa família! Viva a família! Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não saia do seu lugar, só olhe para cá um minutinho. Fique em pé mesmo, olhe para cá um minutinho.